até para dar credencial aos novos passos, né, que a gente vem dando. Exatamente. Foi mais com esse intuito, mas eu não divulguei com o intuito assim, porque tem gente que faz muito aquele awareness grande ali, porque eles querem vender curso, mentoria e tal, e não era meu intuito, entendeu? Eu não queria isso. O teu foco era trabalhar para poder lançar os projetos. Marca é passar um brand, a marca do Arthur Forte, em quesito a um empreendedor de sucesso, jovem, de origem humilde, cresceu, faz aquele sonho do herói que todo jovem sonha ter, né? Prosperar, crescer. Que é possível. Que é possível, tal. Isso eu tanto tenho uma bandeira social que eu posso inspirar jovens a seguir esse caminho também, então é uma coisa que me motiva muito esse lado social, mas também tem um ponto também da questão do brand do Arthur. Fala, turma, sejam todos muito bem-vindos ao nosso episódio número 123, e hoje com esse cara que saiu não vou dizer do 0 a 100, mas no sentido figurado, mas ele saiu realmente do Maracanaú do 0 a 9 dígitos, né, Arthur? É isso aí. Meu irmão, seja muito bem-vindo, obrigado por você ter aceitado estar aqui, parabéns pela sua trajetória, e diante disso, eu sabendo um pouco da sua trajetória, vamos trazer e compartilhar para que nós possamos disseminar essa sua carreira de forma muito assertiva, exitosa, abençoada, graças a Deus, para quem nos acompanha, beleza? Isso aí, meu irmão, é um prazer estar aqui com você. Até que fim deu certo, né? A gente conseguiu casar essa agenda, mas, cara, você sabe muito bem, como você me conhece ali no particular, sabe que uma coisa que eu gosto muito é compartilhar conteúdo, compartilhar conhecimento. Acredito que na vida a gente precisa ser abundante, não é só sobre o que a gente pode trazer de ajuda financeira. Eu acho que o conhecimento transforma e o conhecimento me trouxe até aqui. Se eu posso dizer, uma das coisas que me ajudou muito a fazer esse exit ali de 9 dígitos, que é algo simbólico, isso não reflete quem eu sou, a minha identidade, somos, enfim, né? Que somos, ali é só apenas uma métrica ali de sucesso, mas o que eu posso dizer que me ajudou muito foi o conhecimento, me inspirar em pessoas que também construíam, e basicamente com essa inspiração a gente consegue ter a nossa motivação para construir, para desbravar, porque a gente mostra que é possível, e é isso que a gente vai fazer nesse podcast. Pode contar comigo, meu irmão. Perfeito, obrigado demais, meu irmão. E cara, Arthur, no mundo empresarial, empreendedorismo, como se pode dizer, nós visualizamos diversas dificuldades, né? As incertezas, o como começar, o como fazer, por onde seguir. E me explica um pouco como que foi o início da Talos, quando você visualizava aquele projeto ali a impactar uma dor de mercado, de fato, e até o momento em que ela chegou, ou estava começando a chegar no ápice, de fato, de sucesso que ela né? O que é que você pode dizer para a gente nessa situação, nessa estrutura, como se pode dizer, de como que foi esse pontapé inicial? Cara, primeiro que eu sempre fui uma pessoa, um jovem, sempre fui da área de tecnologia, né? Sim. Então sempre fui uma pessoa que me inspirou muito em histórias do Vale do Silício, Bill Gates, Steve Jobs, enfim. Eu ficava fascinado com histórias de empresas que começavam numa garagem, do absoluto zero, e criavam grandes coisas globais, enfim. E eu posso dizer que eu sempre fui um cara inocente para sonhar, então eu acho que eu nunca coloquei muitas barreiras para os meus sonhos, né? Acredito que eu sempre fui um cara de muita fé, muito religioso e tal, fui coroinha da igreja e tal, então eu sempre trouxe a fé para mim, para o meu coração, e a fé é você acreditar naquilo que você não está enxergando, né? Se a gente pudesse trazer um racional para a fé também. Sim. E eu acho que foi isso que eu fiz ali. Em 2015 para 2016 eu estava me sentindo ali realizado, quando eu era CLT, o mercado empresarial. Acho que as empresas daquele tempo, elas não se falava muito de cultura organizacional, não se falava muito sobre um ambiente ali criativo, né, colaborativo. Eu acho que era mais caixinha. Mais rígido, né? Mais rígido as empresas que eu passei. Então eu não me sentia ali conectado. Eu sempre fui esse cara muito eu, assim, do jeito que eu sou aqui. Sim. E eu precisava, eu acho que eu sempre me vi como um cara empreendedor. E o empreendedor, ele não tem área. Sim. O empreendedor, ele se move por desafios. Perfeito. O empreendedor gosta de liberdade, não porque ele precisa ficar sem fazer nada, mas é porque a liberdade para criar, para desbravar, para construir. Eu não consegui me ver realizado lá no mercado tradicional. Saí da empresa onde eu trabalhava, um adendo, fui demitido da empresa onde eu trabalhava, e nesse processo ali não foi um pedido, né? Fui demitido da empresa, e, cara, não vou dizer que eu fiquei feliz e morto de feliz,
mas eu fiquei com a crise talvez de identidade, por será que eu sou ruim, sou bom, tal, o que é que eu tenho que fazer, mas eu me senti chamado, cara, chegou a hora de empreender, eu me senti feliz ali na empresa onde eu estava, talvez ali foi mais um empurrão do vai seguir o teu sonho, vai seguir os teus projetos, e ali eu me coloquei para mim, cara, chegou a hora de empreender, e nessa hora de empreender, eu comecei a estudar o mercado, porque eu saí de lá muito convicto que eu queria empreender, eu queria me via empreendendo, criando grandes coisas, eu não queria passar na terra de forma despercebida, eu queria transformar o meu meio, eu também me movia também muito de querer transformar a vida da minha família, de dar uma casa para minha mãe, morava no Maracanã, como você falou, zona metropolitana de Fortaleza, onde a casa que a gente morava alugada lá para comprar não era 150 mil reais, então só para as pessoas terem noção do parâmetro, né? Estudei em escola pública, então tive filho de pais separados, tal, minha mãe com muito esforço criou a gente, eu queria proporcionar coisas para minha família. Então, quase que um grito de independência que eu dei e falei, cara, vou fazer acontecer. Porque só depende de mim, eu não vou esperar cair do céu as coisas. E nesse processo eu sabia muito o básico do que é o empreender. O empreender é resolver problemas. Nada mais é do que resolver problemas. Empreender é isso, tá, pessoal? E ali, para resolver problemas, já que eu sabia que eu queria empreender, eu comecei a estudar mercado. Eu confesso que eu sempre fui muito tendencioso a ir para o B2B, né? Quem não sabe, o B2B é uma empresa que vende para outras empresas de forma que simples, tá? Então eu sempre fui um cara que entendia muito de empresa, estudava muito empresas. Para você saber isso, eu devia ter 23 para 24 anos de idade, então já era um pouco precoce, né? Então foi quando eu fui demitido. Então saí com esse intuito de querer empreender e comecei a estudar mercado. E nesse processo de estudar mercado para empresa, soluções para empresa, eu vi um comportamento do usuário que eu vi como, opa, aí tem uma oportunidade. Eu comecei a ver que as pessoas estavam muito dentro dos canais de comunicação, WhatsApp, Instagram, Messenger e tal, e-mail, enfim, e eu pensava, poxa, mas esses canais são populares para as pessoas, essas empresas que saem do Vale do Silício, WhatsApp, Instagram, enfim, são muito populares, mas elas têm uma carência para ir para a empresa. Se a empresa usar o WhatsApp da forma que se usava, isso é 2015 para 2016, pessoal, se a empresa fosse usar o WhatsApp daquele jeito, o WhatsApp faltava funcionalidade de governança, relatórios, conseguir ter múltiplos operadores, então diversas possibilidades que eu podia trazer uma camada adicional em cima desses canais existentes para as empresas usar no dia a dia. Então, qual foi a sacada que eu fiz? Vou criar uma plataforma de atendimento digital, onde eu centralizo todos os canais de comunicação em um só local, porque não faz sentido a empresa dizer, olha, eu vendo pelo 0800, sendo que o cliente não queria ser atendido pelo 0800. Então eu via como uma oportunidade, tanto para a empresa vender mais, estar presente onde o seu cliente está e uma forma ali de escalar, porque eu entendia que talvez eu acho que eu tive, por me inspirar muito em grandes histórias, eu sempre pensei em criar algo grande. Eu pensei, cara, eu não posso ir criar algo grande que eu não consigo escalar. Então eu já pensava em escala lá na garagem do Maracanã, ousado, né? Já pensava em escala. E eu pensava também, cara, é questão de lógica, né? Eu sempre fui um cara muito de lógica. É questão de lógica. Como é que eu vou ser grande se eu estou numa problemática pequena? Então, para mim ser relevante, realmente grande, eu preciso ir para uma problemática grande. E que eu consiga escalar aquilo. E eu pensei, existe problemática maior do que você resolver a dor do relacionamento entre pessoas, sendo que todas as empresas se relacionam? E necessitam disso? Necessitam disso? Eu falei, não, pronto, a tese é essa. É simplificar as relações, né, os canais ali de atendimento para as empresas venderem mais, se relacionar, e tudo é relacionamento, através da nossa empresa, que eu comecei, não foi nem com Talos, tá? Um adendo aqui, eu comecei com chamada MegaSac. Foi. A Talos, CNPJ da Talos é de 2017, mas eu não comecei a empreender em 2017 nessa área, eu comecei a empreender 2015 para 2016 com o MegaSac. Logo no depois da demissão, logo no desligamento, o MegaSac. Aí depois eu mudei o nome, porque até um amigo meu, posso até falar, o Geneflis da G4 Flex, ele falava que o nome MegaSac era muito ruim, ele parecia uma coisa muito popular. Aí eu mudei o nome MegaSac. Gourmetizar um pouco mais o negócio, né? Tem Talos, e até para uma curiosidade, Talos, não sei se vocês sabem disso. Isso. Talo vem de caule. O caule é o que para a planta? Sim. É a base, conecta, sustenta, e a gente estava criando uma plataforma que conectava pessoas, por isso Talos. Sim, bacana, meu irmão, bacana, sucesso demais. E tem uma curiosidade, tá? Nesse tempo da garagem, já tem até fotos disso, tinham desenhado o Pique o Cérebro lá e tinha lá, seremos a maior plataforma de atendimento digital do Brasil. E acho que conseguimos, né? Acha, né? Modesto, viu? Mas Arthur, me diz uma coisa, você identificou toda essa estrutura de saber a dor, né? Sim. Achar o seu nicho, pode-se dizer, o seu mercado, atacar sobre, né? E ter o resultado que você teve.
Mas qual foi o momento, ou quais foram os momentos em que você começou a discernir o momento do crescimento da Talos? Em que aspecto? Você cresceu porque você identificou a dor, mas você chegou naquele momento em que você decaplicou, pode-se dizer, a sua estrutura. Que realmente, poxa, agora aqui eu vou precisar realmente me resguardar, ter um back office, ter um time de sucesso do cliente, já não para o que você entregava, mas para manter a sua entrega. Em que momento você identificou que eu precisava estruturar, né? Que você precisava estruturar. Boa. Cara, e eu vejo, é interessante essa tua pergunta, porque você como contador deve ter visto muitos empresários que às vezes puxa o freio de mão do crescimento do seu negócio e esquecem de estruturar. Eles cometem um erro que eu acredito que eu sempre fui muito disciplinado, que é o antecipar sonhos. A gente até já conversou sobre isso. Tem muitos empresários que antecipam sonhos e confundem o que você fatura na tua PJ para o que é a sua renda na pessoa física. Ah, minha empresa faturou 100 mil, então eu posso tirar aqui 30 mil. É meu lucro. Aqui, ele não sabe que ele está penalizando o crescimento da empresa. E eu te falei no começo que sempre eu queria criar algo grande. Então, uma coisa que eu fiz muito, Lucas, foi não antecipar sonhos e sempre reinvestir na minha operação. A minha empresa faturava milhões por mês, lá no Maracanaú, antes de vender para a RD, enfim. O que é que eu fazia lá? Andava num Polo vermelho, carro simples, certo? Eu lembro do Agile. E tinha o Agile também, então tipo assim, eu vivi realmente aquela filosofia do dono pobre, empresa rica. Uma empresa grande, com 80 funcionários lá no Maracanã, o Marlisson, que já veio, acho que já veio no podcast aqui, né? No podcast não, já veio aqui, mas ele já está programado para vir. Pois é. E o Marlisson, ele conheceu a sede lá, ele lembra dessa história. Então assim, o Marlisson, ele era cliente nosso também, então ele conheceu a minha estrutura, uma estrutura baita estrutura, e o Marlisson tem muito isso também. Eu acho que ele não antecipa ações, ele investe no negócio dele, é disciplinado, e é legal ver empreendedores assim, porque eu fiz muito isso, reinvestir no meu negócio, crescer. Então, que momento eu fiz isso? Eu sempre fiz isso, porque na medida que eu fui vendendo, e eu fui aprender a vender vendendo, porque eu venho de base técnica, assim como você, né? Você é contador, ciência da contabilidade, computação, mas eu sempre me comportei como empresário, de entender que se o meu negócio está crescendo, está vendendo, e eu estava vendendo ali na ponta, eu precisava investir, contratar pessoas para tocar a operação, enfim. Então, para mim, era quase que automático. Plugou clientes, preciso contratar funcionários, suporte, então era meio que desde o D0 eu já tentando estruturar. Era meio que assim, eu vendendo, botando dinheiro no caixa e investindo na empresa e fazendo esse negócio acontecer. Ciclo, né? Então não foi algo assim que, deu problema e agora contrata gente. Porque é o erro de muitos empresários. Agora tem problema, enfim. Não, eu já fui estruturando o negócio, porque eu sabia que como é que eu vou escalar se eu não monto uma operação, um operacional, um time de vendas, se eu não monto um processo que eu consigo realmente ganhar escala? Se eu, por exemplo, vou fazer, não quero investir em tráfego pago e vou ficar fazendo venda porta a porta que é mais barato. Tá, mas isso escala? Não escala. Então como é que eu quero criar algo grande, escalável? Então eu já fui meio que montando a minha maquininha para escalar. Então era quase que automático. Tu, como é que tu aprendeu isso? Cara, não foi um aprendizado, eu me inspirei em grandes empresas, eu queria ser grande. Então, para ser grande, cara, é estruturação. Então, assim, felizmente, né, eu sou um cara de exatas e a gente entende que, cara, a empresa é um ambientezinho fabril. Você consegue processualizar tudo. E processualizando tudo, você consegue replicar o entregável ali do teu negócio e conseguir com isso escalar. Então, eu fui fazendo isso desde o D0, entendeu? E eu faço isso nos meus negócios também. A própria negócio que eu venho fundando, né? Fundei uma road de participações agora, que é a FPA, que visa fundar empresas de tecnologia. E a gente já fundou 2 empresas. Uma delas é a Scala Biz e outra dela é a Datacore. Inclusive, eu tô com a camisa aqui da Scala. Quero uma camisa dessa, viu? Vou lhe dar, assim, quando você for tomar um café lá no nosso escritório. Então, vai ser um prazer. Então, assim, é isso, é entender que nós, empresários, a gente precisa tratar o nosso negócio como grandes e comportar como grande, porque se a gente se comportar como pequeno, a gente não vai sair do canto, e eu acho que eu fiz muito bem isso. Eu acho que antes das ações vem a mentalidade, né? Sim. A aceitação, a compreensão e... eu acho que a leitura me ajudou muito com isso. Eu sempre fui um cara fissurado com leitura, livros, né? Conhecimento. Eu acho que o empresário ele precisa entender que o conhecimento te transforma, ele precisa buscar isso. E de fato buscar e aceitar que aquilo realmente é a ferramenta principal. Sim. Né? E assim, uma coisa interessante é sobre você e sobre nós, Sim. enquanto empresa, Control Pax, né? Você né? Eu, Valdemir e Charles em uma estrutura só. Sim. Porque hoje, basicamente, nós somos segregados em questão de funções.
né? O Valdemir está mais institucional, eu sou comercial, vendas, marketing, enfim, do portão para fora, e o Charles ele é o controlador interno. Então ele entende toda a operação, e esses reportes entre a gente ele é muito importante, justamente por esse fator, para a gente identificar esses momentos, de qual momento de contratar mais, qual momento de reter a base, qual momento de fortalecer as vendas, qual momento de frear as vendas de uma certa forma assim, apesar de que vai um pouco ali contraditório, você sempre deixou a máquina rodando e foi colocando os pingos nos is. Mas hoje a gente faz muito esse trabalho, sabe? De ter essa segregação e essa estruturação para poder manter a equalização do que a gente entrega, sabe? E Arthur, me diz uma coisa. Quando teve, não vou dizer o rompimento, mas quando teve a pausa ali, no exit da Talos, né? Você já saiu visualizando qual o cenário que você ia adentrar, tendo em vista que você é um cara, diante da sua inquietude, do seu propósito de crescer, de impactar, de transformar o mercado, você já sabia para onde ia direcionar, de uma certa forma, o seu novo público, a sua nova entrega, a sua nova causa, pode-se dizer? Cara, acho que é difícil você dizer que sabe de tudo, porque tem uma frase que eu acredito muito, e a Talos eu vivi muito isso, que pode parecer bonito e achar que, poxa, o sucesso de uma pessoa, de qualquer empresário, a pessoa sabia de todas as respostas no D0, e não sabia. Acho que a visão, a pessoa tem um pouco dessa visão, a abstração do que ela quer fazer, mas é no caminhar que a gente descobre que devemos fazer o caminho correto e tal. Então, quando eu saí de lá, o que eu tinha era uma decisão de, poxa, bati uma mega meta, um earnout top sendo batido e tal, superei as minhas expectativas que eu tinha na venda, então assim, eu superei em 15% mais ou menos do que eu projetava crescer quando eu comecei a venda em 2022, então foi melhor do que eu estava projetando, 15% para mais, porque a gente foi enxergando oportunidades. Eu sou um cara bem conservador nos meus planejamentos, eu sempre sou um drivado com o planejamento, então eu entro sabendo o jogo que eu estou jogando, as regras e tal. E basicamente quando eu fui sair, eu estava com uma decisão de continuo como executivo na empresa, lá na TOTS, na RD, ou eu vou para o mercado para poder empreender. Então assim, eu tomei a decisão de, cara, finalizei com 32 anos de idade, então eu vi, cara, eu gostaria de ser executivo, é massa, é uma experiência legal, mas eu era um cara muito apaixonado pela minha empresa, pela Talos e tal, então assim, naturalmente lá na integração a Talos não ia existir, ia mudar processos e tal, e acho que eu não seria a melhor pessoa para continuar ali na operação como executivo. E tem um racional nisso também, porque com 32 anos de idade eu imaginava que, cara, eu estou muito novo, eu tenho muita inteligência, muito conhecimento para continuar empreendendo. Eu acho que talvez eu estar numa caixa, eu me vi naquela demissão lá, naquele Arthur que não estava feliz, entendeu? Na caixa lá, eu ficar, poxa, eu não quero voltar a ser aquele Arthur. Sim. Será que aqui eu vou ter a liberdade para criar? Não porque a empresa é ruim, eu sou apaixonado pela TOTOS, eu sou fã demais da TOTOS, muito fã. Respeito, me dou bem, vou sempre lá, tal, curto o pessoal, me inspiro em muitos executivos lá, mas eu via que minha zona de potência estava muito no continuar a empreender. E eu saí de lá com uma visão de continuar a empreender. Mas para isso eu precisava entender mercado, estudar, então eu fui meio que fazer quase uma mini pausa, passei acho que uns 6 meses mais ou menos entre viagens para a Europa, visitando empresas, intercâmbios, e foi mais ou menos uns 6 meses, mais ou menos. Posso dizer que foi um sabático, porque eu fiquei muito fazendo cursos, estudando, vendo mercado, analisando reuniões com empresas, possibilidade de investimentos e tal, estruturando também o meu family office, eu costumo dizer que, poxa, você precisa ter uma estrutura por trás para administrar tudo, então foi estruturar ali todo o processo de gestão patrimonial e tal, e nesse processo lá eu fui estudar mercado, então fui ver teses de mercados, enfim, e eu me aprofundei muito nas teses de inteligência artificial e tal. Isso era mais ou menos até a metade de 2025, e saí de lá, depois disso, eu saí de lá direcionado mais ou menos do que a gente queria fundar, certo? Então saí de lá direcionado a empreender, assim que eu finalizei com a Talos, e eu fui construindo essa tese do que seria esse aprendizado nesses 6 meses posterior ali à venda. Massa. E hoje a gente está bem direcionado disso, né? Eu saí de lá intencionado de fazer, cara, eu formei muitos empreendedores dentro da Talos, para tocar a Talos. E eu acho que eu sou um cara bom de formar pessoas. E eu preciso usar esse meu dom, meu talento de formar pessoas, formar empreendedores, para que eu possa, nessa minha máquina de formação de pessoas, eu possa vir a fundar novas empresas ao lado
legado dessas pessoas que vão virar meus sócios ao longo do tempo. Perfeito. Então, saí de lá direcionado a criar uma holding de participações onde eu viso fundar e operar empresas de tecnologia abaixo dessa holding, com bons executivos ali tocando essas empresas, esses negócios, comigo lá ao lado na operação também. Então, a gente fundou a FPA, que é a nossa holding de participações, e né? Atualmente a gente já fundou 2 empresas, que é a ScaliBiz, né? A ScaliBiz, explicando em uma frase aqui, a gente, assim como com a Talos, eu levei canais de comunicação para as empresas, porque a gente falou aqui, chegamos num consenso que os canais não eram preparados aí para as empresas. Sim. Do mesmo jeito, a gente enxergou uma janela de oportunidade agora, que hoje fala de inteligência artificial, mas a inteligência artificial ela não está preparada para as empresas. Não tem governança, segurança, tu não sabe hoje, puxa, se tu usa o ChatGPT, o Cloud, puxa aí um relatório no Cloud para saber quais agentes os teus colaboradores criaram, relatórios, o que eles produziram, que impactou o que no teu negócio. Entendeu? Entendi. Então, assim, a gente está levando governança, segurança, estamos levando uma camada, hoje em dia, de gestão, certo? E que potencializam a produtividade de pessoas com uso de inteligência artificial. Então, em uma frase, a Scali é a plataforma de inteligência artificial das empresas, onde você vai conseguir trazer a inteligência artificial de forma correta para o teu negócio, segura, mas focado em produtividade, onde a gente está criando vários mecanismos que aceleram a adoção de inteligência artificial dentro de qualquer negócio. Então é isso. A Scali é essa ferramenta de produtividade. Assim como eu fiz com o canal de comunicação, eu estou fazendo isso com IA agora. Já a DataCore, a nossa outra empresa, é uma plataforma que vai ser a nova forma de se operar empresas na era da inteligência artificial. Então, com a DataCore, eu vou desde a gente entendeu uma grande oportunidade, Lucas. As empresas usam múltiplos sistemas e esses sistemas não se integram, não se conectam. E aí eu te pergunto, o que adianta tu ter o Cloud, o ChatGPT, se tu conhece a IA, mas a IA não conhece a tua empresa? Então a gente organiza a infraestrutura da tua empresa, integramos de forma muito simplificada, quase que plug and play, sem tu precisar ser programador, integramos qualquer sistema dentro da DataCore, de forma simples, a gente estrutura esses dados, transforma em contexto semântico e a partir disso a DataCore vira o cérebro da tua empresa. E esse cérebro da tua empresa, tanto para tu estudar os teus números, montar análises, dashes, enfim, como ela te dizer o que tu está falhando no teu negócio, porque ela conhece os teus dados. Além disso, você consegue criar processos de automação usando IA para automatizar processos, não é workflows, usando IA para automatizar processos do teu negócio usando a DataCore. Uma vez que ela já sabe os teus sistemas, ela sabe o que ela precisa clicar para poder operar. E uma vez que a DataCore é o cérebro do teu negócio, tu consegue integrar ela na Scali. Sim. A Scali é o teu colaborador que usa. A DataCore é você que vai usar para operar a tua empresa. Mas cabeça pensante, né? Exatamente, cabeça pensante. Mas esse cérebro, tu conecta na Scali e potencializa a Scali 10 vezes mais também. Pessoal, agora ele vai para 11 dígitos, né? Agora ele vai para 11. Agora, quem sabe, entrar na lista da Forbes. Né? Olha aí, olha quem sabe. Mas, cara, macho, Arthur, é impressionante quando você vê uma mente disruptiva, né? E sempre incessante, meu irmão, buscando crescer, buscando visualizar possibilidades. E você, conhecendo como eu conheço, entendendo a sua timeline da vida, pode-se dizer, nós visualizamos que do êxito que você fez da Talos foi no momento certo e as possibilidades que você já visualizou após esse momento, inclusive para o mercado, não somente enquanto negócio para você, também está sendo no momento adequado, né? De entender que inteligência artificial hoje não é o futuro, é a realidade, né? Automações não é o futuro, é a realidade. Então a gente já vive isso. E diante de você criar um processo, uma estrutura para equalizar a empresa de pessoas, né, de clientes, de empresários no mercado e fazer com que isso seja potencializado de uma forma assertiva, cara, isso é, para mim, fenomenal. Fenomenal. Eu acho que é uma das coisas que me move muito, né, porque a gente entende, como eu falei no começo, que o empreender nada mais é do que a arte de se resolver problemas, né? E quem resolve grandes problemas cria grandes histórias, né? E a partir disso, uma coisa que eu aprendi na vida também, Lucas, que é tão importante, até conectar na pergunta que você falou do finalização da Talos, que é tão importante você saber iniciar um ciclo, é importante você saber finalizar um ciclo. Então, acho que
Sempre uma coisa que eu sou um cara muito de fé, né? E eu sempre digo a Deus sempre sabedoria. Então, nesse processo de pedir sabedoria, a gente vai se inspirando e vai vendo que novas problemáticas, é normal, vão surgindo diariamente, né? E tem pessoas que sempre estão seguindo o que os outros estão fazendo, o que está acontecendo. Mas eu acho que a gente precisa, talvez, transformar nossa mente de enxergar, cara, eu posso ditar tendências, eu posso criar, entendeu? E muito também das problemáticas que eu venho resolvendo dentro da FPA, tanto na Scala como na Datacore, não é algo que a gente copiou de fora, lá dos Estados Unidos ou da China. É problemática que a gente enxerga de mercado que surgiu tanto do meu conhecimento dos negócios, como também dos estudos que a gente tem, né? Como eu te falei, finalizei o mestrado, tá com uma semana agora pela Federal aqui do Ceará na área de inteligência artificial e comecei agora também um doutorado, também na área de inteligência artificial. Então, uma coisa que eu amo muito é estudar, ler, aprender, criar tese, disruptar mercados e não colocar, até dar uma dica para o empreendedor aqui, não colocar limite para o sonhar. Acho que uma das coisas que eu não coloco é limite. Eu saí da garagem do Maracanaú, eu vou te confessar um negócio. Nem quando eu montei a Talos, o Mega Saque, na verdade, que foi a minha primeira startup, vou te confessar um negócio, eu tinha 23 para 24, mais ou menos, eu nem vi, andar de avião tinha andado. Não conhecia nem São Paulo, por exemplo. Entendeu? E eu já queria criar um negócio nacional na garagem. Então aí, a maioria me chamavam de doido. Arthur, o que a tua família te via? Tava te incentivando? Porra nenhuma. Tava me via como desempregado, a verdade era essa. Mandou fazer nenhum concurso público, não? Muitas vezes. Então, assim, várias vezes, quando o negócio não tava dando certo, perguntava, tá, mas quando é que tu vai atrás de emprego? É tipo isso, entendeu? Então, assim, só que eu sempre coloquei para mim que eu ia criar um maior negócio, né, a maior plataforma de atendimento digital do Brasil. E fui lá, fui fazer. Por que não jogar o jogo global, ir para fora, disruptar novos mercados? Pode ser que eu consiga, pode ser que não, mas uma coisa é certa, melhor eu vou ser amanhã só caminhando nesse caminho que eu quero fazer. Então eu jogo por isso, vou me tornar melhor a cada dia. Então eu acho que quanto maior é o desafio, maior eu vou me tornando como conhecimento, aprendizado, enfim, eu acho que a vida é isso. Cara, você sabe qual a lição que eu tiro disso? E vale para cada um de vocês também? Eu vou te dizer. Primeiramente, a crença em Deus, e segundo, no que você faz. Porque a partir do momento que você visualiza para onde você vai e nada mais tira o teu foco, por mais que você tenha uma visão macro, você esteja visualizando o que vai permear sobre a sua estrutura, mas você segue firme naquilo, é o que faz resultado. Sim, uma vez a gente conversando, até brinquei contigo, eu disse, poxa, se eu soubesse que ia ter fração da Talos de 75 mil e ter o rendimento que teve quando fez o exit, eu teria comprado também. Mas isso é o mérito, inclusive, de quem teve a capacidade de ter esses aportes e de acreditar no seu trabalho. Isso. Meu irmão, diante de uma aula dessa, só me resta te dar os parabéns mais uma vez. São poucas as vezes em que eu sempre estiver dando parabéns a você, ou elogiando, ou enfim, idolatrando o seu trabalho. Você realmente é um cara fenomenal, como pai, como amigo, familiar, e o principal, como empresário. Obrigado. Que Deus te abençoe, te ilumine sempre, que o Scale Biz, que os outros projetos que você esteja visualizando, mapeando para crescimento, sejam mais sucessos, assim como foi a Talos. E não tenho sombra de dúvidas que serão. Viu? Mas é isso. Se você tiver mais algum conselhozinho para dar para mim e para a galera que está acompanhando, o que é que você poderia dizer? Cara, eu acho que é um pouco do que eu falei, né? Eu vou trazer um pouco mais de profundidade, que não coloque realmente. Eu acho que uma das coisas que me inspira muito estar aqui em podcasts como o seu, Lucas, é impactar pessoas. Eu acho que uma das coisas que me move muito é saber que a gente está para ajudar pessoas, a gente está para ajudar o mundo a ser melhor, nosso estado, a nossa cidade, o nosso país, o mundo. Então eu acho que é sobre o que a gente deixa nas pessoas, o que a gente impacta. Então fico feliz quando você reconhece, você aprende alguma coisa comigo, eu aprendo também com você, porque eu acho que a gente está aqui para poder aprender com as pessoas. Então o que eu posso dizer é, não coloque limites para os seus sonhos, vamos criar aqui, incentivar a ter uma geração empreendedora que quer desbravar, quer disruptar, quer crescer, quer fazer acontecer. Não somos menos do que ninguém, seja a nível de estado, países, entendeu? De se colocar numa posição de inferioridade. Eu acho que eu nunca me coloquei numa posição de inferioridade ou de vitimismo. Acho que é uma das coisas. Né? Nunca tive esse complexo, acho que eu sempre fui.
eu acho que eu queimei o fusível aqui da questão de colocar barreiras, né? limites, entendeu? Para os sonhos, enfim. Então, acho que esse fusível aqui eu recomendo que todo mundo queime também, de tipo assim, não é sobre você ficar devaneando, né? Aqui tem muitas pessoas também que são aqueles ficam devaneando, sonhando tal, mas não botam em prática. Perfeito. É sobre você sonhar, certo? Mas colocar também em prática os teus sonhos, né? O que você quer fazer, o que você quer realizar. Então é uma coisa até que eu conversando muito com o Beto, eu falei muito assim, não é só sobre sonhar, é sobre você ter a capacidade, a competência para construir todos os dias. Perfeito. E graças a Deus, uma coisa que eu tenho muito sou um cara sonhador, incentivo o sonho, porque o sonho é o primeiro passo, é o que nos dá ali a inspiração, a aspiração para fazer acontecer, mas tenha força, vontade para trabalhar todos os dias incansavelmente para construir o seu sonho. Então, o que eu dou para o conselho, para os empreendedores aqui do estado do Ceará, para os empreendedores do Brasil como um todo, que a gente na internet falamos para a audiência ampla, é que não coloque nunca limites para o seu sonho, para os seus negócios, para a empresa, o que você quer ser, fazer, mas tenha força para trabalhar todos os dias. Na hora que você conseguir, você ter um coração bom, que você tenha ali um propósito nobre, que não é sobre o dinheiro que você coloca no bolso, mas pelo impacto. Tem uma frase que eu aprendi, é que quando você vive o nós, o seu eu é recompensado. Então, uma vez que você tem força para trabalhar, coragem para fazer acontecer, uma hora vai acontecer. E quando acontecer, tenha também a sensibilidade de impactar outras pessoas. De fazer assim como você, a gente ajudou, colocou uma sementinha e você conseguiu fazer, seja uma pessoa, um agente propulsor que coloca também outras sementinhas nas pessoas para que a gente possa criar uma sociedade próspera, conectada, colaborativa e, por que não, trazer o Brasil para ser ali uma ponta ali de estudos, de espelho, né, de referência para as empresas dos outros países, né? Dos outros países, porque eu acho que a gente precisa trazer esse desenvolvimento coletivo aqui como um todo. Meu irmão, diante de uma aula dessa, só me resta te agradecer, né, em meu nome, em nome da Contropax, de todos que nos acompanham aqui, né, e parabenizar você pelo projeto, pelo livro. Esse livro aqui, tu tá pensando que tu vai voltar, mas o meu, ele não tem um selinho, viu? Esse aqui vai ficar, esse aqui vai ficar. Mas é como eu te falei, né? Você ajudou a ter esse selo aqui. Graças a Deus eu fico muito feliz, Lucas. Você acompanhou ali o lançamento em Fortaleza. Então, em Fortaleza, no primeiro dia, a gente colocou mais de 500 pessoas lá na livraria Leitura do Shopping Guatemi, entre pessoas entrando, saindo e tal. Eu tava Fomos recorde de vendas na livraria Leitura de Fortaleza. E em 10 dias, com as vendas do nosso livro, a gente conseguiu atingir o selo de best-seller. A gente entrou como o segundo mais vendido da revista Veja. Então, cara, fiquei muito feliz. Aqui ele conta um pouco da minha jornada, de como fui criar um negócio do absoluto zero no Maracanaú, no Ceará, zona metropolitana aqui do estado do Ceará, com pouco recurso. O que eu levantei de capital para fazer a Talos foi apenas R$75 mil de investidores lá de Recife, né? E teve um retorno aí significativo, como você falou, para os investidores de Recife. Fico muito feliz, retornou desses 75, virou mais de 14 milhões, então fico feliz. Que bênção. Fico feliz. Tem alguma cota ainda? O pessoal tem mais não, que já vendeu a empresa. O pessoal até brinca que nem bet dá isso, né? Essa rentabilidade. Tem Bitcoin? Eu sei do Bitcoin. Quem investiu em Bitcoin em 2019... investiu em Bitcoin em 2019 e vendeu em 2024, investiu R$75 mil, ganhou isso aqui? Não ganhou. Não ganhou, zero. Então, brincadeira, mas é porque eu acho que é uma história que tem um impacto significativo na vida das pessoas, de transformação, me orgulha muito. Sim. E eu lancei esse livro com o intuito de inspirar outros jovens, Lucas, assim como eu, você, viemos de baixo e tal, então acho que a gente precisa inspirar outros jovens a também entender que podem sonhar, que podem criar coisas grandes, que podem realizar seus sonhos, seja dar uma casa para sua família, tal, seja realizar os seus sonhos de fato. Perfeito. E não colocar barreiras, e dá para crescer fazendo as coisas certas. Então, esse livro, ele fala sobre você falar menos e fazer mais, sobre entender que o teu futuro está nas tuas mãos, do que tu faz, do que tu trabalha, o que tu constrói. Ele é um pouco da minha jornada para inspirar pessoas, não é uma biografia, mas ele também ensina um modelo de gestão que eu usei no meu negócio para poder escalar. É uma linguagem simples, eu lancei pela maior editora do Brasil, que é a Editora Gente. Então, é uma editora de massa, é uma linguagem simples, tanto para pegar empreendedores mais sêniores, como empreendedores mais júniores também, que estão começando a sua jornada. Então, é um excelente livro para você se inspirar, prefácio do meu amigo Alfredo Soares, mas também para aprender como crescer o seu negócio, estruturar e conseguir com isso escalar.
Então vamos falar menos, vamos fazer mais e dica de livro aí para vocês. Show de bola. Esse é meu, né? Pode ser. Vou dar esse livro. Agora só tem um detalhe, você vai ter outros podcasts aqui, o combinado para achar esse livro, viu, pessoal? É se tiver o livro aqui na mesa aqui. Pode ser? Estão ouvindo, né? Vai Pode ficar ser, aqui. né? Vou assistir os outros podcasts lá, vou ver se eles aparecem. Olha aí, coisa boa. A audiência do homem desse, meu Deus do céu, a realização. Valeu, irmão. Valeu, meu irmão. Forte abraço, pessoal. Abraço, pessoal.